os donos da bola. Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. Andorinha, viaje de leito cama VIP e pague o valor de leito. E Bem Saúde, o plano da Benê para você, sua família e empresa. Fala, turma, muito boa tarde, começando os Donos da Bola aqui na tela da Band. Hoje é 7 de outubro de 2025, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. 1h em ponto, Oscar Roberto Godoy na área. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Cid, boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Como estive, estou e continuarei estando de olho na nossa arbitragem, Fabiano. Semana começando com muita polêmica. Na verdade, o final de semana foi de muita polêmica, né? E a coisa está se arrastando. E ninguém melhor do que Oscar Roberto Godoy para falar o que é que está acontecendo com a arbitragem. Ontem o Cid Júnior ficou na bronca, deu cartão vermelho. Agora ele está com cartão lá, viu? Cadê você, Cid Júnior? Chega mais. Agora ele está aqui, é só aqui, ó. É cartão para lá, cartão para cá. Presta só atenção no nosso ex-árbitro. Diz que já foi. Foi um árbitro esforçado. Foi um árbitro esforçado. Isso eu não tenho dúvida. Foi um árbitro esforçado. Maravilha agora ele adotar essa linha de comportamento e de atitude, porque em termos de palpite ele tá mal. Chega mais, Cid! Fala, Fabiano, um abraço pra você, um abraço pro Godoy, um abraço pra todo mundo ligado nos Donos da Bola. Ô Godoy, eu já apitei, cara, Eu lembro que eu pitei um campeonato no bairro onde eu morava, que eu vou dizer uma coisa pra você. Nunca mais eu quis pegar um apito nem pra brincar, que pelo amor de Deus, como esses caras são chatos dentro de campo, viu? Foi boa você ter tido essa experiência. Eu acho que todos deveriam ter essa experiência, porque até no rachão dos clubes profissionais, aquele rachão descontraído, hoje é difícil mais acontecer. Antigamente acontecia, fazia parte da programação toda sexta-feira ou todo sábado ter aquele rachão. Até ali tinha desentendimento com o preparador físico. Normalmente é o preparador físico ou auxiliar do técnico que apitava ou apita. E tem desentendimento. Então você imagina como é complicada essa função. Só que é a função mais importante do futebol, porque sem árbitro não tem jogo, Fabiano. Exatamente, é sobre isso que a gente vai abrir o Donos da Bola, né? Aproveitando o gancho aqui do jogo aberto para falar aí da arbitragem, com os erros constantes e afastamentos. A credibilidade da arbitragem brasileira tem sido discutida nos bastidores do futebol. No clássico São Paulo e Palmeiras, as polêmicas ganharam ainda mais espaço. Vamos ver. O VAR no Brasil é uma vergonha. Fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo. E há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. Passa ano, entra ano e a novela se repete. Entram até alguns personagens novos. O VAR, a regra para evitar cera do goleiro, mas a verdade é que a arbitragem brasileira está irritando todo mundo. O Campeonato Brasileiro se torna mais uma vez palco para um acúmulo de lances polêmicos, erros pontuais importantes, alguns deles até admitidos de forma pública pela CBF. A verdade é que não são isolados os capítulos recentes que aconteceram entre Palmeiras e São Paulo, Bragantino e Grêmio. Fazem parte de uma composição de uma discussão que parece interminável, um problema sem solução e que nesta edição do Campeonato Brasileiro tem feito vítimas desde a primeira rodada. O Lanterna Sport, que tem 97% de chances de rebaixamento, faz um campeonato brasileiro para esquecer. Mas vai se lembrar, certamente, das rodadas iniciais. Logo na primeira, um pênalti polêmico para o São Paulo, que desperdiçado não impactou na tabela, mas ligou o sinal de alerta. Diferente da segunda rodada, quando o Sport perdeu para o Palmeiras na Ilha do Retiro por 2-1.
2 gols de pênalti. Indignação enorme, principalmente pelo segundo, em Rafael Veiga, que nem teve consulta no VAR pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda para o jogador de branco. Rolava ali a primeira admissão de erro de arbitragem por parte da CBF. Também o primeiro afastamento da equipe de árbitros. Não o único da rodada. Porque Marcelo de Lima Henrique, experiente, expulsou Jonathan Jesus ainda no primeiro tempo da vitória do Inter sobre o Cruzeiro por 3-0. O erro, mais uma vez admitido pela CBF, rendeu gancho para ele e Daiane Muniz, que estava no vídeo. Veio a terceira rodada e agora foi a vez do Grêmio registrar sua primeira reclamação maior do campeonato. Aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 1-0, a bola toca na mão de Gerson. O árbitro Ramon Abate-Abel entendeu o movimento natural e o comitê de especialistas internacionais, consultado pela CBF, também. Mesmo ele abrindo aqui, ele tá jogando o braço para trás, tá vendo? Ele não abre para ganhar essa bola, concorda? Na mesma terceira rodada, lá aparecia o Sport de novo. Na derrota diante do Vasco por 3-1. Derrete e Lucas Cunha disputaram a bola aérea. E o argentino conseguiu mandar para a rede, com no mínimo o uso de uma força excessiva, bastante polêmica. Na briga entre os melhores times do campeonato até aqui, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Allianz Parque no primeiro turno. Vitória rubro-negra, com um gol que destravou o jogo após pênalti de Murilo em Arrascaeta. E rendeu. Pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Antes, Ramon Abate-Abel tinha marcado um penal complicado para os donos da casa. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra, não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. E teve polêmica na disputa entre Alexandro e Vitor Roque. Pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Clássicos nacionais e regionais sempre pegam fogo, mas o Grenal é ainda mais intenso. O Rio Grande do Sul parou para um clássico que colocava 2 técnicos em xeque. No final, o Grêmio se deu melhor. Roger Machado acabou demitido do Inter. Mas os 3 pênaltis marcados por quem estava de volta, Marcelo de Lima Henrique, para o Colorado, revoltaram os gremistas. Fazia tempo que eu não via um time ser tão operado como o Grêmio foi hoje aqui. Fiquei com medo só quando estava saindo que o juiz desse mais um pênalti. E então saímos rápido. O Corinthians, que teve motivo claro para reclamar no lateral que acabou no gol da vitória do Flamengo no fim de setembro, também contesta um pênalti de Kaká anotado por Bruno Arleu de Araújo. O jogo acabou 2-1 para o Bragantino. O grande problema é que hoje o Corinthians poderia ter pelo menos entre 7 e 10 pontos a mais na competição. Na última rodada, o ponto talvez mais alto reacende uma enorme reflexão. Polêmico penal que deu a vitória ao Bragantino contra o Grêmio. O Grêmio, o futebol porto-alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. Várias reclamações são paulinas no lance em que o árbitro Ramon Abate-Abel não entendeu o pênalti de Alain em Tapia. Nunca vivi algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. E ainda no cartão amarelo, a Andréas Pereira, que no entendimento tricolor era lance para vermelho. Vitória por 3-2 do Palmeiras. 90 minutos de jogo e muito mais ainda de discussões. Foram erros que revelaram do árbitro e de toda a arbitragem uma conduta desonesta. Onde está o VAR? Que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Árbitros afastados, promessas de mudança. Até agora, o que temos são capítulos intermináveis de uma história que ninguém aguenta mais. Muito bem, tá aí, Godoy, um retrospecto de alguns lances, de alguns momentos polêmicos envolvendo a arbitragem, agora mais recente, né, nos jogos do final de semana. Temos hoje o auxílio do VAR, tecnologia, né, um implemento ali de pessoas trabalhando na arbitragem, né, número maior do que tínhamos lá atrás, e nós continuamos com esses desempenhos às vezes duvidosos e muita polêmica. Fabiano,
Nós estamos vivendo uma situação com uma intensidade maior de críticas, porque hoje aumentou o leque de liberdade para se manifestar, né? Então, se você não trabalha num veículo de comunicação de grande massa, você tem lá o teu celular e você se comunica hoje com a maior tranquilidade na rede social. Então aumentou-se a insatisfação, toma um tamanho ou uma proporção maior, porque quem está insatisfeito hoje tem voz. Agora, o que fica bem claro nisso daí é que só existe reclamação quando o jogador, o técnico ou o clube ou o torcedor se sente prejudicado. Quando ele é beneficiado, ele não se manifesta. Ele só se manifesta quando ele se sente prejudicado. Seria honesto, atitude honesta ou de igualdade, se quando você fosse beneficiado, você também se manifestasse. Eu quero aqui demonstrar a minha insatisfação, o meu repúdio pelo benefício que eu tive. Isso não acontece. Então, a insatisfação, ela é manifestada só quando o time ou o jogador se sente prejudicado. Por isso que nós não teremos melhoras, não vai melhorar. Por quê? Porque todo mundo quer que o árbitro continue errando, desde que seja a seu favor. Desde que seja um erro favorável, pode acontecer. O torcedor aceita, o técnico aceita, o jogador aceita e aqueles que podem se manifestar com sentimento também aceitam. Por isso que nós temos jogadores safados, condenados, jogando, temos técnicos incompetentes trabalhando, temos dirigentes que roubam os seus clubes e continuam no comando, né? Então nós temos todos os segmentos envolvidos no futebol, com profissionais ou não, mas pessoas trabalhando e não sendo julgadas. Por quê? Porque para o sentimento do torcedor, tudo que for sujo, errado, que não deveria acontecer e acontece, desde que seja a favor do seu time, é aceito. Tá aí, Cid Júnior, ontem você já falava a respeito, né, dessas polêmicas, de tudo isso, né, e a gente tenta enxergar uma luz no fim do túnel, né, mas como o Godoy falou, a princípio nada vai mudar. E aí, Cid Júnior, opinião, né, de jornalista, de torcedor, de quem acompanha o futebol? Ô Fabiano, eu concordo plenamente com o que o Godoy disse e entendo assim que se não for feito alguma coisa, porque está perdendo a graça. Quando existe erro para o meu time, tá tudo bem. Quando é contra o meu time, tá tudo errado. Não, gente, erro tá ruim, independente para que lado for. O torcedor, eu conversei bastante com torcedores depois desse final de semana e até os próprios torcedores já estão começando a ficar de saco cheio com relação a isso. Mas a gente não pode culpar somente a arbitragem. Eu vou muito pela linha do que o Godoy está falando. Você tem dirigentes que lá não deveriam estar, você tem time devendo quase 3 bilhões e contratando e não pagando as equipes de menor proporção, que faz muita diferença para tirar um destaque desta equipe. Essa equipe pode cair para a segunda divisão porque pode estar contando com esse dinheiro. Então tem um conjunto de coisas que está errado no futebol brasileiro. Se você pegar o histórico dos últimos presidentes da CBF, então a gente não precisa falar mais nada, né? Eu começo a não ver luz no final do túnel. O que me irritou bastante no dia de ontem foi a hipocrisia, sabe, cara? A gente vê, por exemplo, o Abel Ferreira falar que o pênalti lá do Alan no Tapia foi sem querer porque a bola não estava em disputa. Então eu posso dar um murro na boca do cara lá na defesa porque não está rolando nada? Não é assim, né? A gente sabe que se a bola está em jogo, é pênalti e acabou. E claro que o Godoy está aí para falar muito melhor do que eu.
Então, gente, eu não consigo ver melhora. Aí vem o Abel Ferreira falar isso, o Palmeiras dá uma nota que também me deixa completamente embasbacado, né? E o Abel Ferreira, que é o cara que mais reclama da arbitragem, tá no comando do Palmeiras. Não sei que o Palmeiras tinha que dar aquela nota, não sei nem se a gente vai falar sobre essa nota no programa, mas enfim, eu tô um pouco desanimado com o futebol brasileiro. Godoy, deixa eu aproveitar, né, ainda falando sobre isso, queria a tua opinião como um profissional da área, né, com tudo isso que a gente vem ouvindo. Hoje você sabe nome, sobrenome, data de nascimento, quem é a esposa, quem é o filho, onde o cara mora do árbitro. Você tem a rede social dele, você tem acesso, querendo ou não, a ele, e qualquer um tem. Aí você tem um jogo, normalmente um jogo tem um lance polêmico, um lance duvidoso, um lance de interpretação, e tem o erro que vai existir sempre. Como é que fica para o árbitro, que ele sabe, se não for nesse jogo, vai ser no próximo. Em algum momento eu vou ser a bola da vez ali, eu vou ser criticado, vou ser escorraçado, né? Como é que fica isso? Porque o árbitro entra em campo sabendo, pressionado, principalmente quando pega um jogo importante, aí, um clássico, um jogo de um grande clube, porque ele entra pressionado, né? Ele vai errar e ele pode, entre aspas, favorecer alguém e o time que for prejudicado, com certeza vai fazer um escarcéu na mídia. Nós até falamos isso aqui na sexta-feira, né, Fabiano? Toda vez que você toma uma decisão, alguém fica descontente. E apitar é isso, é decidir. É analisar, interpretar e decidir. A interpretação dele pode ser contestada, mas ele interpretou, o árbitro. E o árbitro, juiz de futebol, é o único no segmento que é vigiado, fiscalizado 24 horas por dia. Então a vida dele é esmiuçada. Por isso que é o único segmento do futebol, que até agora comprovadamente só tem, pode não ser competente, mas só tem gente decente, honesta até agora, comprovadamente honesta, na arbitragem. Porque ele está sendo investigado a todo instante. O que ele faz, o que ele compra, o que ele fala, onde ele vai, tem um torcedor vendo. Então é o único que tem a vida particular, vida privada, vida pública sendo vigiada, fiscalizada, é o segmento da arbitragem. E por enquanto a gente não está sabendo, até agora não teve comprovado que tem um árbitro safado apitando. Pode ter incompetente, mas safado não tem. E outro detalhe que piora ainda mais a situação do árbitro, Fabiano, que para chegarem no poder, dirigentes de federações e dirigentes de confederações dependem do voto do dirigente de clube, certo? E o árbitro presta serviço para quem? Para o dirigente de clube, através dos seus times jogando. Quando estoura, como aconteceu agora nesse caso do São Paulo e Palmeiras, quem é punido? O árbitro. Por quê? Porque o dirigente precisa do dirigente. O dirigente da confederação, o dirigente da federação precisa do dirigente do clube. A cabeça do árbitro é entregue na bandeja em troca de favores entre dirigentes. E isso é um detalhe a mais para pressionar a atividade do árbitro, a vida do árbitro. Então, nós não temos essa blindagem que deveria ter. Então, o técnico perde. O São Paulo perdeu por causa do árbitro. Estava ganhando de 2-0. Ah, teve um pênalti. Tá bom, mas não aconteceu um pênalti. O árbitro não deu. Não aconteceu um pênalti. Perdeu por causa do pênalti? Não foi. Estava 2-0. Ah, perdeu porque não expulsou o jogador do Palmeiras? Quantos times já não ganharam e ganham com um jogador a menos? Ah, o Mirassol jogou com um jogador a mais contra o Atlético Mineiro e não conseguiu ganhar. Então, o São Paulo ganhando de 2-0, perdeu por causa da arbitragem? Não. Mas aí você vê o dirigente falando, um dos maiores erros, eu roubo, bababá e tal. Quando ele foi ajudado, como já foi ajudado
por erro, por interpretação equivocada da arbitragem, o dirigente não foi lá dizer, pô, esse foi um roubo a favor do meu time. Então nós temos essa linha, esse tipo de comportamento que é muito desonesto, esportivamente falando, por parte de técnicos, dirigentes e jogadores. Não vamos nem entrar no campo da imprensa, porque hoje nós temos um segmento de opinião muito liberal, é aberto, sem controle. Então o torcedor hoje opina, ele opina na rede social ou ele opina com o microfone também, como nós temos profissionais da comunicação assumidamente torcedores. É isso, assunto polêmico que rende muita resenha e que não vai parar por aí. Na próxima rodada teremos outra polêmica e assim por diante, até que alguma coisa efetivamente Mas mude. Aí, Fabiano, nós temos que cobrar por que com a introdução da tecnologia, a gente continua tendo e vendo erros grosseiros. Erros grosseiros. Não vamos falar de erros, aquele afinadinho, milimetricamente, mililitramente, ou minimamente existente. Nós estamos falando de erros grosseiros que poderiam ser contornados com o uso da tecnologia e não são. Por quê? Porque, coincidentemente, a opinião de quem está com o equipamento tecnológico e a opinião de quem está dentro do campo coincidiram. As opiniões coincidiram. E aí a gente tem o erro. Vamos conversar um pouco mais. Interrompa o jogo e converse um pouco mais. Vamos esclarecer isso aqui. É unânime que isso aqui é acidental e que não merece mesmo punição? Pronto, porque a tecnologia foi introduzida justamente para que os erros grosseiros deixem de acontecer ou de serem confirmados em campo. Muito bem, meio-dia, aliás, 1h22, né? A gente... Você já está errando. Não, mas esse aí não compromete. Já corrigi. Já me gritaram no ponto, já corrigi. Vamos seguindo e falaremos mais sobre a arbitragem com certeza ao longo da semana. Agora Brasileiro B. 3 jogos abrem hoje a 31ª rodada. Vamos ver aí na tabelinha de classificação: Amazonas e Criciúma, Goiás, CRB, Botafogo e Paysandu. Algum destaque aí, Cid? Para mim, o Criciúma, né, que deve vencer o Amazonas mesmo fora de casa e deve permanecer dentro do G4 com um grande trabalho de Eduardo Batista. E aí, Godoy, 3 jogos para a abertura do Brasileiro B que vai pegando fogo, vai esquentando aí nessa reta final. Vai esquentando na reta final e a situação do nosso Botafogo, né? Jogando aí direto um jogo de 54 pontos, né? 56. 56 pontos. 56 pontos aí, Botafogo e Paysandu. E pro Criciúma é uma chance, mesmo com a dificuldade de jogar no campo, no estádio do adversário, nas condições adversas que nós sabemos que existe nessa região do país, né, no Amazonas, mas não pode desperdiçar pontos para um time que está lá embaixo no rebaixamento, né, para quem pretende conseguir o acesso. Tabelinha de classificação aí do Brasileiro B, só para a gente relembrar, né, tá começando então hoje a rodada 31ª, né? Tá todo mundo em ordem, não tá igual o Brasileirão, que tem time com 2 jogos a mais, ou consequentemente 2 jogos a menos, um jogo a mais, um jogo a menos. Ali tá tudo certinho, ó, 30 jogos para todo mundo. Coritiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense são os 4 que neste momento estão garantindo vaga para a Série A. Com certeza, até a última rodada, muita coisa vai acontecer ainda nessa tabela. E do outro lado, lá, Volta Redonda, Botafogo aqui de Ribeirão. Nosso vizinho, o Amazonas e o Paysandu, Botafogo e Paysandu nesse jogo aí de um montão de pontos aí, segundo o nosso guru do Oeste Paulista. Amanhã vamos trazer aí os gols e lances dessas partidas. E o Novo Horizontino que tá indo para baixo. Mas tá indo para baixo. E tem um peso enorme ali que é o item de desempate, né? Ele tem duas vitórias a menos. Olha lá. Não, mas o Novo Horizontino, se for para não entrar aqui, não entre por pontos. Uns 5, 6 pontos para trás, para não ser igual aos 2 últimos anos. Porque, olha lá, 12 vitórias só, cara. Quer dizer, ele está numa desvantagem imensa ali com todos os outros concorrentes que estão acima dele.
Exatamente. 2 jogos com... né? Para 3, 2 jogos, 4, né? Para 4, 2 jogos. E para 1, 3 jogos, 3 vitórias. 2 vitórias e 3 vitórias. Então, olha só o prejuízo que o Novo Horizontino sofreu aí nessa queda de rendimento que ele teve num momento importantíssimo do campeonato dele, que ele está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ele tinha uma gordura enorme, porque ele ficou 7 rodadas sem pontuar satisfatoriamente e ainda estava no grupo entre os 4, agora que despencou. Deixa eu aproveitar que eu estou falando do Brasileiro B. Fala, Cid. Abre lá o Cid. É o famoso refrigerante de 3 litros, chega no fim acaba o gás. No fim não, no meio acaba o gás. Não dá nem para chegar no fim. Não deu para chegar no fim, não. No meio. O ano passado e no ano retrasado foi no fim, né? Terminou o gás no fim. Agora já está terminando um pouquinho antes. Vamos ver se eles conseguem recuperar esse gás aí, né? Para retomar ao G4 e conseguir esse acesso para a Série A. Gente! Presta atenção aqui, estou falando de Brasileiro B, vou trazer um recado especial para você que está acompanhando a gente. Agora, você pode dar o seu palpite na Série B e ainda ganhar R$30. É mais uma promoção especial da BandBet para o futebol brasileiro. É a chance perfeita para você apostar na rodada dessa semana e ainda garantir R$30 de volta. Para participar é muito fácil, é só fazer uma aposta de R$100 usando a função Criar Aposta. E pronto, ganhou R$30 de volta para apostar de novo. Para usar a função Criar Aposta, é só acessar o QR Code que está na tela, entrar no jogo desejado e selecionar o botão Criar Aposta. Depois, monte o seu bilhete personalizado escolhendo os seus palpites. Simples assim. Não perca mais tempo no banco. Entre agora no jogo e viva essa emoção com a BandBet. Confira os termos e condições no site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Voltamos já. Estamos de volta, 1h mais 30 minutos, a gente volta a falar do Brasileirão, né? Consequentemente das polêmicas, depois de vencer o São Paulo de virada no Morumbi, a semana continua com provocações nas redes sociais aí dos lados do nosso Palmeiras, vamos ver. Resquícios de um clássico. Gol! Vitor Roque para o Verdão! Após o jogo, uma postagem polêmica, depois apagada por parte de Vitor Roque, o tigrinho palmeirense, agitou as redes sociais. Assim como o perfil do clube provocou na tarde de ontem o tricolor com uma foto de previsão do tempo, com um emoji de nuvem chorando e o texto: semana de chuva em algumas regiões de São Paulo. Mas o Palmeiras também falou sério. Publicou uma nota dizendo: a Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. A nota continua: mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem. O Palmeiras, como se sabe, é amplamente favorável à profissionalização dos árbitros e defende mais investimentos em tecnologia e na formação da categoria. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. A vitória por 3-2 no Morumbi foi a 7ª virada do Palmeiras na temporada. A primeira parte, meus amigos, 2-0 para eles. Agora 0-0, vamos começar a segunda parte. Ok? Ganharmos a segunda parte. Um golo de cada vez. E nós precisamos de entrar com calma e fazer um golo só, para entrar no jogo outra vez. E depois, se Deus quiser, ir à procura do segundo com calma. Está entendido? É isto que temos de fazer. E manter o controle cá atrás a mesma coisa.
e muito se deve às modificações de Abel Ferreira, entre elas o zagueiro Bruno Fux, que vem agradando. E eu tenho conseguido ajudar aí dentro do possível, quando estou jogando, mas obviamente que é a força do grupo, como eu falo. Se eu conseguir achar um passe que quebre alguma linha e dê sequência, também a qualidade dos companheiros que vão fazer que o trabalho surja e apareça um pouco mais. Sábado contra o Juventude, no Allianz Parque, o Palmeiras tem um jogo atrasado, válido pela 12ª rodada. Chance de abrir 3 pontos na liderança. Mas para essa partida, o Verdão tem quase um time de desfalques. O artilheiro Vitor Roque está suspenso. Flaco Lopes e Aníbal Moreno com a seleção argentina. Facundo Torres e Emiliano Martínez, que já estaria suspenso com a seleção uruguaia. Gustavo Gomes com a seleção paraguaia. Paulinho se recupera de cirurgia na perna direita. Lucas Evangelista, cirurgia na coxa direita. E Kelvin, com trauma no pé, ainda é dúvida, mas iniciou a transição física esta semana. Já Ramon Sousa, cortado da seleção paraguaia, devido a um edema na coxa esquerda, sentido no momento do gol do 3-2 contra o São Paulo, ainda é dúvida para o jogo com o Juventude. Além das vitórias contra Vasco e São Paulo, a agenda do mês de outubro do Palmeiras reserva mais 4 jogos em casa. Juventude, Bragantino e Cruzeiro pelo Brasileirão, além da partida de volta das semifinais da Libertadores contra a LDU. E mais 2 jogos como visitante. Flamengo, com quem disputa ponta a ponta a liderança do Brasileirão, e o jogo de ida da Libertadores da América, semifinais. É a primeira vez que isto acontece. É a primeira vez que acontece com o Palmeiras. É a primeira. É a segunda. É a terceira. Não é a primeira vez que isto acontece. Agora, umas vezes, como eu vos digo, eu não tenho magia. Trabalho muito, estudo muito. O estudo vem dando mais uma vez resultados. No segundo turno do Brasileirão, o Palmeiras vem sendo o melhor em termos de pontuação. Em 8 rodadas, dos 24 disputados, 19 foram conquistados, 4 a mais do que Flamengo e Cruzeiro. Tá aí, polêmicas à parte, o Palmeiras agora assume a liderança, né, numa fase importante aí do Brasileirão, Godoy. Essa reta final, porque é reta final aí, reta de chegada. Existe ainda um jogo atrasado, que ele pode aumentar essa vantagem na pontuação, e depois ainda teremos um confronto direto. Portanto, a alternância da ponta da tabela aí vai estar entre esses 2, 3 aí, pode acontecer do Cruzeiro se meter aí entre os dois, mas vai estar caminhando aí entre os dois. E o que é interessante aí, coincidentemente, Fabiano Leamas, nós temos mais de 2, né? Mas nós temos Portugal para detonar o Brasil aí, né? Porque não bastava a comissão técnica do Palmeiras com 3 portugueses para falar mal do Brasil, dos brasileiros. Agora nós temos esse Boto também, o Boto que não é cor-de-rosa lá, o Boto do Flamengo, rubro-negro, para mais um português para detonar o Brasil. Tabelinha de classificação do Brasileirão, enquanto o Cid fala aí, Palmeiras está liderando, né, com 25 jogos, né? O Flamengo tem um jogo a mais, né? Então, e o Cruzeiro tem 2 jogos a mais, Botafogo também. Então, a situação razoavelmente confortável aí para o Verdão, Cid. Com certeza, Fabiano. Às vezes o torcedor palmeirense fica bravo com a gente com relação a alguma opinião que a gente dá, né, de um lance polêmico e tudo mais. Mas as polêmicas acontecem e aconteceram, ponto. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras jogou futebol, por exemplo, para ganhar do São Paulo no segundo tempo. No primeiro tempo não, mas no segundo tempo mereceu a vitória. E para mim é um dos favoritos ao título, né? O Flamengo está no páreo ainda? Tá. Porque ainda temos o confronto direto. Mas o Palmeiras, assumindo a ponta nesse momento da competição, me cheira título verde aí, viu? Meu amigo, tá aí Abel Ferreira, né? Tentando buscar mais um caneco aí, comandando o Palmeiras, né? Já é ídolo, já tá na história, né? Enfim, um cara que, né, na parte profissional ali tem trazido resultados significativos pro Verdão. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho as últimas de hoje, voltamos já.
Estamos de volta. A Band Paulista apresenta a Fut Run etapa KR7 em Araçatuba. A corrida da Fut Fanatics acontece no dia 30 de novembro com largada às 7 horas da manhã. Com percurso de 3 quilômetros de caminhada e corridas de 5 e 10 quilômetros. E não pode faltar, claro, o nosso famoso kit atleta com camisa exclusiva da Fila, Viver e muito mais. Além de experiências únicas no pré e pós-prova. Tudo com transmissão ao vivo pela Band Paulista. As inscrições já estão abertas no site tvband.com.br. Já são mais de 7 mil atletas participantes nas últimas 4 corridas. O circuito Fut Run é um verdadeiro sucesso e você não pode ficar fora. Fut Run etapa KR7 em Araçatuba. Inscreva-se e participe. Olha só, a seleção brasileira já está em Seul, na Coreia do Sul, e se prepara para encarar o time da casa. 21 jogadores já estão à disposição. O Brasil encara, então, a Coreia do Sul na sexta e depois o Japão na terça que vem, Godoy. Não conseguiu reunir 11 jogadores ainda, cara. Não chegou todo mundo. Cabe tudo, eles vão no transporte, cabe tudo numa perua Kombi. Ei, mas aí, dá pra ir. O pessoal tá animado agora. Várzea do caramba, cara. Nem consegue reunir os jogadores. Você viu? Todo dia tem uma convocação nova, cara. Eu achei legal o jeito, a marra que os jogadores chegaram, né? Eu vi um videozinho do Vini Júnior chegando. Rapaz, parece desfile de moda aquilo lá. Pra que aquilo, Cid Júnior? Pois é, rapaz. Os caras estão esquecendo de jogar bola dentro das 4 linhas, mas estão se trajando muito bem, né? Agora, Coreia e Japão, depois tem Senegal e Tunísia. Damos caminho certinho para a Copa do Mundo, hein? Só adversário forte. Não, é bom isso daí. É bom isso daí, né? Para os jogadores mostrarem que eles têm competência. Seleção, vamos que vamos, hein, meu amigo? Vamos finalizar com o Paulista de vôlei masculino. O SESI Bauru está nas semifinais da competição e vai encarar o Suzano em 2 partidas. Tá aí, ó. Hoje, 9 horas, na Arena Paulo Scaff, né? O SESI Bauru. E na sexta-feira, a decisão na Arena Suzano. Né? Disputa aí de semifinal do Paulista. Lembrando que na final, o SESI Bauru feminino já está lá, joga na sexta-feira, aliás, joga amanhã e joga no sábado, decidindo lá na Arena Paulo Scaff. Aí as equipes de Bauru do vôlei mandando sempre bem. Que inveja, São José do Rio Preto. Nada. Nem nadando tá, né? Nem nada. Vamos embora, valeu, Cid. Valeu, até amanhã. Ai, Bora Guru. lá, Godoy. Vambora, Godoy. Vamos nessa, Guru. Os donos da bola. Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. Andorinha, viaje de leito elite e pague o valor de convencional. E Bem Saúde, o plano da Benê para você, sua família e empresa.